Até chegar a hora do jogo é muito complicado, é muito tenso para qualquer um. Não vem dizer que não sentiu nada, porque sente, né? Fica todo arrepiado quando você entra em campo, aquela torcida, e por mais que você esteja acostumado, o profissional é diferente. Tinha acabado de o campeonato juvenil, e eu tinha mais 2 anos ainda de juvenil. Tinha 18 anos e tinha passado para 20 na categoria. E lógico, assim que acabou, eu fui chamado para, na semana seguinte, treinar com o profissional. Eu falei que eu sou lixo. Eu já cheguei, ele já me botou de titular e não fora um pouco da minha posição. E aí ele me colocou, e era um jogo na quarta-feira, Flamengo e Vasco, semifinal da Taça Guanabara. E eu tive a felicidade de logo de cara, com menos de 10 minutos, eu recebi uma bola e dei um passe para o Ney, que o Ney fez o gol. Pô, eu digo sempre que eu sou uma pessoa privilegiada, abençoada por Deus, por poder ter me dado todas essas oportunidades, né? Essas chances de poder fazer o que eu gosto, que é jogar futebol, no meu time de coração, que é o Flamengo, e ainda ser um vencedor dentro da história do clube. Foram anos realmente que a gente jamais vai esquecer e que marcaram a minha vida. E o dia 29 de julho, como foi a minha estreia no profissional, começa a minha história da vida. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo até às 10 da noite aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pelas redes sociais da EBC. Há 50 anos e 3 dias começava a ser escrita uma nova página no futebol profissional do Brasil. Um livro na história do Flamengo. Você viu aí na abertura, Zico completou 50 anos como profissional de futebol no último dia 29 de julho. E é com ele que a gente conversa neste primeiro bloco do programa, com muita alegria que eu recebo aqui no estúdio. Zico, Márcio Guedes, Rodrigo Campos também estão conosco. Muito prazer, uma satisfação muito grande te receber, Galinho. Boa noite, Bocage, boa noite, Márcio, boa noite, Rodrigo. Prazer grande estar mais uma vez aí com vocês. Tá de volta aqui ao meu Brasil, minha família, depois de 5 longos meses, né, devido a todo esse momento que a gente está vivendo no mundo inteiro. E aí ficava difícil você sair e voltar. Então, tive que vir aqui, 2 razões, né? A primeira do falecimento do meu irmão, do Tunico, né? A gente está lá no Japão, não tem jeito, até você pegar o voo, sempre chega depois. Mas deu para ir na missa e tal, e falar lá com todos os familiares, uma perda sempre muito grande. Mais um membro da família Antunes que Deus chamou. E também para fazer andava com muitas dores no quadril lá no Japão, estava me incomodando bastante. E eu combinei aqui com o Dr. Tanuri e tal, a gente estava se falando. E lógico que a indicação é uma prótese, mas fizemos um procedimento, né, que me foi colocado da possibilidade de isso dar certo, que é uma artroscopia, fazer um enxerto sintético e poder vascularizar aquele local. Realmente já tem uma semana, quase 10 dias, eu estou muito bem na recuperação, já fazendo a fisioterapia, tudo certo, e
E muito obrigado a todos aqueles que me enviaram mensagem, que oraram, que estão orando por mim para ter uma boa recuperação. Isso, as mensagens de sentimentos pela passagem do meu irmão. Então, estou aqui podendo curtir meus netos, né, meus filhos, minhas noras, enfim, família toda junta. Hoje fizemos, desde que eu cheguei, o primeiro almoço onde estava todo mundo. É muito legal, muito gostoso isso. E a gente constrói uma vida e Deus nos permite sempre ter aquele dia mágico para isso acontecer. E justamente numa semana importante da minha carreira, que eu, há 50 anos atrás, estava estreando no profissional desse clube que eu amo, desse clube que eu tenho paixão. E realmente você fazer uma vida, escrever uma história no clube do seu coração, no clube da paixão do seu pai, dos seus familiares, só tenho que todos os dias agradecer a Deus por isso. É verdade. E a gente fica ainda feliz por participar nesse encerramento do seu dia com você aqui conosco. Mas além das pessoas que estão participando aqui, a gente sempre tem uns convidados que vêm de fora. E aí eu começo a rolar a bola nessa conversa com você, já trazendo um convidado a quem eu dou boa noite e agradeço, ao Roberto Rivelino. Grande Galo, saudades suas, querido. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Então, aproveitar a oportunidade, primeiro dar um beijo no teu coração e vou fazer uma pergunta para você, então. Como é que você vê esse Flamengo hoje do Renato? Vai passar? Vai passar o Rodão novamente? Olha, o Renato mudou essa cara do Flamengo, hein? Por enquanto, até agora, está me agradando. E o que você acha? Vai ser campeão brasileiro de novo? Eu acredito que é um dos fortes candidatos, tá? Um abraço, fica com Deus e te cuida aí, querido. Do camisa 10 do Corinthians para o camisa 10 do Flamengo. Justamente num grande clássico hoje, né? Desculpa, Riva, mas passou o rodo no teu Corinthians também, hoje. E podia ser pior para vocês aí. Deram chance ainda, né? De botar mais uns 5, 6, como tem feito ultimamente. Riva, quando eu estava lá no Japão, andou também dando um sustinho na gente, mandei sempre para a gente trocar mensagens. A gente, depois que para, acaba fazendo uma amizade muito maior ainda de quando jogava. E a gente fez programas juntos lá no Esporte Interativo. Então, quem eu gosto muito, aprendi muito, foi um dos caras que eu vibrei muito na Copa de 70 e sempre, né, me deu muita força desde que cheguei na seleção brasileira, que ele era realmente o grande astro. Então, isso é muito bom, né, quando você é muito bem recebido. E, lógico, eu acho que, Renato, poucos treinadores tiveram um início em qualquer clube tão fantástico, tão bonito e tão legal como o do Renato. Hoje poderia ter sido outra goleada. Mas eu acho que o que aconteceu eu acho que a mudança de ambiente, né? Porque a gente vê o time do Flamengo hoje mais solto, mais alegre. O pessoal aí deu uma hackeada, lamentavelmente, entrou aí para perturbar. Vamos voltar com o Zico aqui? Acho que dá para desconectar essas outras pessoas, né? Eu só lamento. Cadê o Zico? Muito de vocês. Os caras não estão mole aí não, Bocage. Então vamos lá, Márcio Guedes. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite, Bocage. Boa noite ao Rodrigo e ao Zico também, né? Claro. Você quer fazer uma pergunta para ele, Márcio? Posso fazer agora? Pode, a gente vai consertar isso aí. A pergunta que eu faria ao Zico seria o seguinte: uma comparação em 2 níveis do futebol da época em que ele jogava e da época atual. Não só na questão de campo, se a coisa melhorou ou piorou, se está faltando mais talento, e fora de campo, se a organização piorou ou melhorou. Porque boa, muito boa, nunca foi, né? Mas será que conseguiu piorar ainda mais? Está faltando para o futebol brasileiro voltar a parâmetros mais ou menos aceitáveis, ô Zico. É um prazer estar com você. E minha carreira, inclusive jornalística, se confunde com toda
sua trajetória foi da mesma época, né? Nós vencemos grandes Copas, grandes triunfos, grandes momentos, né? Então é sempre um prazer. Mando um grande abraço para você, viu, Zico? Obrigado, Márcio. Um prazer grande poder estar falando com você. O que eu acho é o seguinte: a gente não pode nunca fazer assim uma comparação num período desse de pandemia, né? Porque mudou tudo, teve paralisação, então o calendário ficou prejudicado no mundo inteiro. Uma coisa que eu sempre debati no calendário brasileiro foi a questão dos jogos no mundo inteiro. Quando tem data FIFA, os campeonatos nacionais param. Então, os jogadores são cedidos para suas seleções, mas o campeonato principal, o campeonato do país, para. Então, ninguém tem prejuízo. O Brasil é o único que não. É inadmissível você fazer um investimento muito grande no seu clube e, quando chega na hora, os jogos da seleção, eles levam teus jogadores e você perde em competições importantes, fica sem esses jogadores. E nós estamos cansados de ver isso aí. Estou falando até isso antes da pandemia, não estou falando nesse período de pandemia. É lógico que hoje poucos perdem, porque a seleção brasileira praticamente mais, acho que 80%, 90% de jogadores que estão no exterior. E você vê que os clubes lá cedem, porque também o campeonato lá eles param, eles não jogam, então eles não têm prejuízo nenhum. O prejuízo só existe se alguém se machucar. Então, eu acho que esse os últimos anos, o calendário estava até muito bem elaborado, só que com este problema de o Campeonato Brasileiro continuar quando tem a data FIFA. Quanto à questão de talentos, o que existe é que, na nossa época, a seleção brasileira jogava toda no Brasil. Então, os jogos eram muito complicados, né? O time do Atlético do Flamengo era uma máquina, o time do Atlético Mineiro era uma máquina, o time do Internacional era uma máquina, o time do Grêmio era uma máquina, o time do Corinthians era uma máquina. Aqui no Rio era tremendo, cada time tinha 5, 6 grandes jogadores. Então, eu acho que o que caiu foi isso. Nós não temos hoje, os jogadores estão saindo muito cedo. E aí, o que nós, às vezes, conseguimos, principalmente depois da Copa, foi repatriar alguns grandes jogadores. E aí o nível melhorou um pouco. Mas a seleção brasileira está toda jogando fora. E, por isso, essa distância do torcedor brasileiro para com a seleção brasileira. Que a gente viu, eu estava fora, ainda estava lá no Japão, mas que eu vi aqui, muita gente torcendo para a seleção argentina. Isso é inadmissível. Se você for na Argentina, jamais você vai encontrar um argentino torcendo para o Brasil. Pois é, Zico. Então, a gente tem mais 2 pessoas aqui para conversar com você. E eu chamo de imediato uma pessoa que você conheceu há muitos anos, estão comemorando bodas de amizade, que é o Fagner. Boa noite, Fagner. Alô, amigo Boccagi, muito obrigado pela oportunidade de poder estar no seu programa para falar de Zico. Tenho um neto que se chama Arthur e um filho flamenguista. Um sentimento de gratidão por fazer parte da família Antunes e um afilhado chamado Tiaguinho. São muitas histórias nesses 45 anos em que acompanhei esse gênio do futebol e da humildade conhecido no mundo inteiro. No caso aqui é lembrar de uma história curiosa. Então vamos falar de Tom Cavalcante, meu conterrâneo que no início da carreira foi muito bem ajudado pelo Galinho, ficou com a dívida, quem promete deve, eu quero saber do compadre. E aí, compadre, ele cumpriu com você? Comigo não. Um beijo no seu coração, te amo de paixão, um abraço aos telespectadores e aos amigos da bancada. Tamo junto. Então, antes do Zico responder, eu vou chamar o Tom Cavalcante para explicar direitinho essa história.
é muito inusitado, mas eu saio do Ceará querendo ser artista e nas minhas idas e vindas para o Rio, já desesperado, porque não conseguia encontrar o Chico Anísio, nada dava certo, e de repente o Fagner chama pelo Zico e essa mão amiga aparece na minha vida. É muito louco que o desportista, o craque mundial, possa ter tido tempo, não é, para cuidar de mim, mas a generosidade dele, para que as pessoas entendam, é essa. Esse é o Zico craque fora dentro dos campos. O que acontece? O Zico imediatamente procura pelo Chico Anísio, dizendo que tinha uma mala que estava atrás dele há alguns anos e não estava encontrando, e o Chico, claro, atende de pronto ao Galinho, e aí o Galo vai até ao Chico, me leva até o Chico, e ali a gente sela, né, aquela busca incansável. O meu problema é que eu fiquei devendo a ele 15% dessa história, não é? O que acontece? Quando ele falou para mim, eu vou te colocar na frente do Chico Anísio. Se tudo der certo, eu quero 15% do que tu ganha na vida. Até hoje eu estou devendo esses 15% pro Galo e pro Fagner. Mas não custa não, Galo. Fica quieto aí que a gente vai se acertar, tá bom? Te amo. Um beijo da dona Sandra, família, meninos. Tamo juntos sempre, aqui no coração. Beijo. E aí, Zico, tá te devendo? Pô, tá devendo, claro. Tá devendo a mim e o Fagner. 7,5% para cada um. E aí? Porque aconteceu o seguinte, o Fagner sacaneava muito ele, passava trote para ele. E aí, uma vez, ele me pegou em casa e botou o Tom Cavalcante imitando lá para me pegar. E me pegou, né? E aí ele falou, esse é o Tom e tal, e ele está aqui no Rio comigo. E aí, negócio de Chico, aí falou de Chico Anísio, eu falei, olha, pô, coincidência, meu time dos meus garotos aqui vai jogar no sábado na Barra da Tijuca aqui, e o Chico vai lá, porque eu emprestei umas fitas de jogos de futebol que o Bruno Mazeu queria, através dos videotapes, ele transmitia o jogo e tal, e o Chico quer me dar de presente um quadro. Ele estava naquele momento de pintura dele e tal, e me ofereceu esse quadro. E aí o Fagner foi lá com o Tom Cavalcante. E aí combinou tudo com o Chico e tal, acertaram tudo, e dali em diante ele foi embora. Só que eu tinha umas fotografias da época da seleção, que a gente dava autógrafo e dava de presente. Aí eu fiz lá um escrito assim, se você se der bem e tal, na carreira, eu e Fagner teremos direito aos seus ganhos de 15%, sendo 7,5% para mim e 7,5% para o Fagner. Pô, estamos chupando o dedo até hoje, cara. Pô, aí o cara vai me dar um carro para o Roberto Carlos aí. Pô, virou amigo do Roberto Carlos lá e tal. Eu falei, pô, Tom, que é isso? Pô, mas... é amigo do peito, coração. Isso aí é só brincadeira. Não deve nada, nada. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Boccagi. Zico, um prazer muito grande mais uma vez falar contigo. Aliás, essa honra eu tenho certeza que todos os jornalistas sentem quando tem a oportunidade de falar com você. A pergunta que eu fiz há uns 15 dias, aqui mesmo no Mundo da Bola, para o Falcão, seu parceiro de seleção brasileira, é a mesma que eu vou fazer para você. Por que está tão difícil no futebol brasileiro, e você, que era um especialista, marcar gols de falta, Zico? Está faltando treinamento? Cara, eu sei, o Boccagi me falou, ele conseguiu responder corretamente o final da pergunta que eu fiz, da festa lá, das gravatas. Ele conseguiu responder, Boccagi? Ele lembrou depois, negócio. Ele falou, acho que alguma coisa com as gravatas. Aí o Ademar, que estava participando, lembrou, falou, pô, o Sócrates cortava a gravata de todo mundo. Já recebia com a tesoura na porta. Então tá bom, então tá legal. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente recebe um dom de Deus, um talento para você bater a falta e tudo lá. E foi graças ao Renato, que era um goleiro do time do Flamengo, foi da seleção, veio do Atlético Mineiro, depois foi para o Fluminense. Ele foi um dos que mais me incentivou, porque na época de juvenil você não podia treinar muito, eu
eu estudava, tinha que sair correndo. Quando eu fui para profissional, no início, eu não jogava, era o banco lá e tal, não tinha muita oportunidade. Aí, pô, como é que você vai? Eu vou me meter lá no meio dos caras para bater falta? Aí o Renato sentiu que eu tinha um pouco esse dom. Eu falei, pô, Renato, aí eu treino com você, cara. Se você quiser treinar, eu treino com você. E começou assim. E aí, quando eu me tornei titular do Flamengo, o Renato ainda estava jogando, a gente foi campeão junto em 74. E aí eu comecei a tirar aí 2 dias de bater 50, 70 faltas. Márcio Guedes foi muitas vezes lá na Gávea, viu? Eu muitas vezes ficar depois da hora lá treinando. Então, você recebe um dom, mas você aperfeiçoa, procura. E aí, quando eu comecei a fazer gol de falta, começaram a mudar a barreira, criar outras. E eu também criei outras soluções. Bater mais forte, bater no canto do goleiro. Então, eu acho que hoje falta muito mais treinamento do que propriamente dom. Eu, quando estava de técnico, eu olhava assim, via o cara que batia melhor na bola, chamava ele para depois do treino, vem cá, vamos lá bater comigo. Agora você vai ficar treinando lá no teu clube, quando sair daqui da seleção. Então, as pessoas têm que ter esse feeling. Eu pensei que com a chegada do Rogério Ceni, os caras fossem... Ele é um exímio batedor de falta. Fossem melhorar a pontaria no Flamengo, mas não, a seleção ficou tanto tempo sem fazer gol de falta. E você olha para trás da seleção, Rivelino, Nelinho, Marinho Chagas. Pô, bota aí, vou ficar citando um monte deles aí. É verdade. E hoje não temos, né? Então, para a gente encerrar, que eu tenho um compromisso com você até 9h25, eu tenho que ter a participação de alguém da sua família. E quem manda uma história, uma pergunta para você, só poderia ser o seu irmão Edu. Boa noite, Edu. É um acontecimento relacionado à nossa fé, relacionado à espiritualidade, né? E, por certo, também ao otimismo, né? Querer vitórias. Havia, no Kashima Antlers, na nossa época, está aqui, né? No peito, trabalhávamos juntos lá no Kashima Antlers, né, Zico? E havia a presença de uma criança assistindo aos jogos do Kashima, de vez em quando. Todas as vezes que esse menino comparecia, o time perdia. E eu tive uma ideia, comentei com o Zico, olha, o seguinte, quando soubermos que esse menino vai estar no jogo, ou a gente fica sempre com um saquinho aqui guardado, né? Saquinho de bala. Cosme Damião adora criança, então nós recorríamos a Cosme Damião para oferecer essa balinha para o menino, para que o pezinho dele ficasse quente e passasse a dar sorte. E foi o que aconteceu. A partir do instante em que as balas eram distribuídas para esse menino, o Kashima passou a ganhar tudo, até ser campeão, né, Zico? Pois bem, Zico também deu sequência e tem uma história muito interessante para contar para vocês, ok? Meu beijo para todos vocês. Meu irmão, tudo de bom aí. Um grande beijo para você também. E aí, Zico? E a balinha? A balinha chegou lá. Conseguimos ganhar o jogo. A balinha é o seguinte, Cosme Damião, 27 de setembro, a gente sempre recebe o nosso saquinho, saía correndo lá em Quintino, todas as casas, com cartão ou sem cartão, a gente pegava lá o saquinho de doce. Então, eu confio muito e acredito muito em Cosme Damião. Lógico que sem trabalho, sem você se dedicar, ele também não vai ajudar, não, né? Tem que você ficar ali na sombra de água fresca, ele não vai, não. Tem que fazer jus. Então, teve um jogo de eliminatória da Copa do Mundo, a coisa não estava muito legal, e aí eu cheguei mais cedo no estádio, na hora que eu cheguei não tinha ninguém, tudo vazio. Eu falei, hoje a gente precisa ganhar de qualquer jeito, porque era o início da competição contra a Bahrein. Aí eu levei umas balinhas comigo, aí fui lá no gol do lado direito, fui e coloquei as balinhas lá dentro do gol, sem o papelzinho. Aí fui lá no outro gol, botei a mesma coisa,
Eu sei que 44 do segundo tempo, 0-0, ganhamos de 1-0 e foi o início da nossa caminhada. Ganhamos 11 jogos dos 12 e classificamos para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Começou com as balinhas. E nós nunca perdemos um jogo ali naquele estádio de jogos oficiais. Então, cara, as balinhas ajudaram bastante, só com a Damião também. E, lógico, somado a todo o trabalho que a gente fazia dentro do campo, o pessoal está preparado para chegar lá e ganhar. Porque a balinha sozinha não ganha, não. Tem que ter bala e bola. Zico, 9h26, roubei um minuto. Calma, Bocage. Você sim, pediu, claro. tá aqui, ó. Aqui, ó. Mostra a camisa aí. A gente, no início do programa, mostrou um vídeo produzido pela Brasiline em homenagem aos 50 anos do Zico. E tem essa camisa aí dos seus 50 anos como profissional, contando toda a sua história, os gols que você fez. Parabéns, 50, hein? Mais uma vez. Ficou muito bonita, realmente. Então, ela está à venda, quem quiser. É uma camisa especial, está em todas as lojas oficiais do Flamengo. E no seu site? No meu site foram poucas e acho que já até acabaram. Normal. Mas, Zico, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Plena recuperação nas cirurgias que você fez no quadril e no joelho. Beijo na Sandra, parabéns pela família que você construiu e obrigado pela presença aqui conosco. Tá, deixa eu corrigir. A do joelho não foi cirurgia, não. O joelho, eu faço um procedimento. Como estava sobrecarregando o joelho demais, com essa questão do quadril, ele estava inchado. E aí o médico fez apenas uma punção e botou um líquido chamado Sivinsky, que eu faço todo ano com o doutor Tanuri. Tipo de um remédio que ajuda, né, ao joelho, a mobilização ficar... A movimentação fica melhor. Então, o joelho está zerado, está tudo bem. E eu tenho dúvida que daqui a um mês o quadril vai estar zerado também. Pelo menos até agora as dores já foram eliminadas. Isso é que era mais importante. Sem dúvida alguma. Mais uma vez, obrigado a você. Valeu, até uma próxima. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando de Série B, de Liga Nacional de Futsal. Muito assunto para você. No Mundo da Bola, um programa da TV Brasil.